Fala, pimpolhos e pimpolhas, tudo bem com vocês? Professor Alan aí com a matéria de geografia, tá? Vamos então começar a nossa aula, tá? E a aula que eu preparei para vocês hoje é sobre o continente europeu. A gente vai falar um pouquinho sobre diversidade natural e a diversidade do continente, posição geográfica, beleza? Tá? Bem, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas características dos países europeus e a sua localização geográfica, tá? Bem, aonde que está a Europa? Especificamente, vou fazer alguns desenhos aqui para vocês, tá? Bem, olha só, a gente tem algumas características aí. Europa, tá? Vou circular para vocês. Europa, então, é essa região aqui. Esse é o continente europeu, tá bom? Mas o que que a gente precisa, então, saber sobre a Europa? Bem, ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, né? Aonde que eu estou falando? Aqui, ó, nessa regiãozinha ali, ó, Oceano Glacial Ártico. Já no sul, eu tenho o Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo é interessante porque ele vai dividir a Europa da África e uma partezinha aqui do Mar Mediterrâneo vai dividir a Europa da Ásia, beleza? No leste nós temos aqui, ó, os Montes Urais e aqui a oeste, como vocês podem ver, o meu Oceano Atlântico, beleza? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, observem aqui, ó, Círculo Polar Ártico, uma parte da Europa está no extremo norte, tá? E aqui eu tenho o Trópico de Câncer, tá? E aí vocês podem ver que entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a Europa está certinho no meio. Isso faz com que eu tenha um clima temperado, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ela está, ó, exatamente numa área de clima temperado. Beleza? Bem, o continente europeu, ele tem aí um pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. E se a gente for comparar com outros continentes, ele é um continente bem pequeno, tá? Pega a Europa com a América e você vai ver a América é muito enorme. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que se a gente for olhar do ponto de vista físico, a Europa ela não é um continente, tá? Ela está ligada diretamente à Ásia, tá? Mas ela é considerada um continente por causa que foi feito um acordo, né? Foi feito um tratado e devido às suas características históricas, essa região da Europa, então essa região, melhor dizendo, é considerada Europa. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo quadro. A Europa, ela tem países de diferentes tamanhos. É interessante isso. Se você pegar, por exemplo, a Rússia é o maior país europeu, tá? Dentro da Europa, e ele é o maior país se a gente for considerando também lá para a continuidade de extensão dele para o lado da Ásia, tá? Então a Rússia ela está tanto na Europa quanto na Ásia. Mas ela também tem países extremamente pequenos, tá? Se a gente pegar, por exemplo, aí o Vaticano, vocês vão ver que o Vaticano ele é o menor país do mundo, tá? É um país dentro de um país. O Vaticano é um país dentro da Itália. Vamos falar de clima, né? Eles têm bastante, a Europa ele tem vários tipos de clima, mas como eu citei no mapa anterior, tá? Ele está numa área de clima temperado, tá? É o clima que predomina em quase todo o território europeu. Mas isso não descarta ter outros tipos de clima, como o clima de montanha, o clima árido, semiárido e no norte, mais ao norte, os climas polares e subpolar, tá? Quando a gente fala de clima temperado, vale lembrar que o clima temperado é aquele clima que tem as estações do ano bem definidos, tá? A gente consegue observar as passagens do tempo, né? As passagens climáticas, outono, inverno, primavera e verão.
Quer ver? Olha aí, meu primeiro exemplo é essa paisagem aí do verão em Valência, lá na Espanha. É um verão aí, tá? É muito parecido com o verão brasileiro, inclusive em alguns lugares do Brasil, tá? Um céu azul, um marzinho aí gostoso, tá? Porém, o inverno, se a gente pegar o inverno, olha aí, essa imagem aí dos Alpes suíços no inverno. Olha só, a paisagem completamente tomada pela neve. Assim como o clima, tá? Então a gente também vai ter o quê? Se o clima é predominante temperado, os tipos de vegetação também, o que vai ter predominância será as florestas temperadas, tá? É o que predomina na Europa, as florestas temperadas. Isso não descarta outros tipos de vegetação. Temos as estepes, as florestas de taiga ou floresta boreal, e assim também a tundra, tá bom? Olha só, peguei um exemplo aí de vegetação. Em várias partes da Europa é cultivado uva, tá? Então peguei a imagem de um parreiral na Espanha. E também peguei uma árvore muito que tem bastante na Europa, que é o chamado sobreiros, tá? Que é uma espécie de carvalho. Agora, vamos passar para a parte do relevo. E quando a gente fala de relevo, a gente também lembra de rios e águas, tá? Bem, o relevo predominante no continente europeu são as planícies. Muito parecido com o Brasil, tá? O relevo, a forma de relevo que predomina no Brasil são as planícies, assim também é na Europa. Essas planícies aí, elas não passam uma altitude média de 200 metros, tá? Mas vamos ver aí especificamente, né, um mapa da Europa físico, né? Vamos ver a estrutura física da Europa. Olha só que interessante aí, gente, ó. Grande parte da Europa, toda essa parte verde clara aí, é planície. Beleza? E as planícies são aí, ajuda não. Onde tem região de planície, normalmente tem rio. Isso favorece que a Europa seja cortada por bastante rios, tá? Mas olha aí o meu mapinha aqui, olha só que interessante, eu quero mostrar para vocês a minha legenda, tá? A minha legenda, eu vou apagar ela aqui, tá? Pera aí, beleza? Bem, olha só que interessante na minha legenda. Eu tenho uma variação de cores aí, e eu quero que vocês observem as cores mais escuras, tá? Essa cor vermelho aí mais chamativo são lugares onde a altitude ela ultrapassa os 2.000 metros de altura. São poucas regiões que têm essa característica aqui, ó, tá? Nessa região do Caucácio, aqui um pouco na região aqui, né, nessas terras escandinavas, aqui próximo da Itália, da Grécia, aqui nessa região da Suíça, parte da Alemanha, aqui nessa região entre Espanha e França, tá? Essas são as regiões onde tem maiores altitudes. Tirando isso, nós temos aqui a planície e também aqui nessa região, a região de Planalto, ó, aqui, ó, tá? Alturas médias que variam de 500 a 1.000 metros de altitude, tá bom? Um azulzinho mais claro aqui, não o mar, mas um azul que indica que o país ele está abaixo do nível do mar. Nossa, abaixo do nível do mar? Isso, abaixo do nível do mar. Olha só essa região aqui, é um roxo, sei lá que cor que é. Olha essa região aqui. Essa região, tá? Nesses países aqui, esses países estão abaixo do nível do mar. E tem um outro lugar que vocês conhecem também aqui, ó. Essa costa, esse litoral que fica a Holanda, né? Ou em alguns lugares é chamado de Países Baixos. A Holanda está abaixo do nível do mar, gente. Interessante isso, né? Bem interessante. Mas é fácil de interpretar esse mapa. Batendo o olho, a gente sabe que a maior parte dessa região tem aí planícies, tá bom? Como eu já citei no mapa anterior, ficou mais fácil de observar. Destaque, então, nós damos para a planície, para o Planalto e para o litoral holandês, onde tem a depressão absoluta, aonde fica bem baixo essa região, tá? Também mostrei para vocês as regiões onde estão
a grandes altitudes, que é conhecidas lá os Alpes ou os Pirineus. Vamos ver aí um exemplo? Os Alpes suíços, olha lá, tá? Uma região montanhosa. No Brasil a gente não consegue visualizar esse tipo de formação de relevo. É muito difícil uma formação de relevo no Brasil nesse padrão aqui, tá? Outro relevo é essa aí, ó, a depressão na Holanda, tá? Uma parte mais baixa se comparar com outro relevo. Essa região da Holanda é uma região abaixo do nível do mar. E os rios europeus, eles têm uma grande importância na questão da navegação. Os rios, diferente no Brasil, que também tem bastante rios, lá os rios eles são usados para navegação. Quase todos eles são usados de alguma forma para navegação. A gente não faz isso no Brasil, não, né, por uma série de fatores. Lá não, lá eles aproveitam sempre que dá a navegação por rio. Essa navegação ela pode se dar por transporte de para transporte de pessoas, melhor dizendo, ou para transporte de mercadorias, tá bom? Ele também vai ser um fator de integração territorial. Os rios, grande parte das divisões territoriais, desse lado do rio é esse país, aqui é esse país, ou dessa fronteira para cá, dessa parte do rio para cá começa tal país, para lá continua sendo outro, tá? Então ele vai ser determinante também para a divisão dos países, sem contar na atividade econômica, na questão da pesca, tá? Existem aí alguns rios que se destacam na Europa: o rio Volga, o Danúbio, o Reno, o rio Tamisa e o rio Sena, tá? Bem, o rio Volga, se não me falha a memória, ele é o maior rio europeu, tá? Lá na Rússia, nasce na Rússia esse rio, beleza? Também tem o rio Danúbio, essa imagem do rio Danúbio, uma imagem muito bela, na Hungria. Se não me engano, eu passei para vocês já uma atividade falando sobre o rio Danúbio, postei para vocês lá no grupo. Ele é responsável pela dividir 10 fronteiras, né? Por onde ele passa, ele vai fazendo a divisão territorial de 10 países. Bem, agora nesse momento a gente vai entrar especificamente na questão da apropriação dos recursos naturais. Como que o continente europeu fez a apropriação desses recursos naturais? Tá? Na questão dos recursos não renováveis. Bem, como vocês aprenderam, melhor dizendo, tanto na minha matéria de geografia quanto na matéria de história, foi na Europa que iniciou a Revolução Industrial. Houve um processo de mecanização do serviço, e esse processo de mecanização dinamizou a economia de uma forma nunca vista então, tá? Mas para isso foi necessário que eles se apropriassem dos recursos naturais, não renováveis, como é o caso do petróleo, como começou com o carvão e o petróleo, tá? Olha a imagem de carvões, né, in natura, extraídos da natureza, parecem até rochas, pedras, né? E a imagem de uma refinaria de petróleo. Todo bônus, pessoal, tem um ônus. A Revolução Industrial foi maravilhosa, porém, para atender a demanda, tá, das construções dos automóveis e dos processos industriais, foi intensificada a extração desses recursos naturais. Foi se retirando muitos recursos naturais da natureza, principalmente o carvão e logo em seguida, né, que é o momento atual, do petróleo. E existe um ditado muito antigo que se diz: da onde se tira e não se coloca, uma hora acaba. Certo? E é o que aconteceu na Europa. Aconteceu um esgotamento desses recursos. Existem lugares que não tem mais reservas naturais desses produtos não renováveis, né? A gente extrai de uma forma tão alucinante, tão rápida, que a natureza não consegue repor isso, né, para nós, tá? E isso trouxe, além do esgotamento, problemas ambientais, tá? Por exemplo, as chuvas ácidas, tá? Olha aí o exemplo de uma floresta praticamente destruída na Alemanha, tá? Mas, professor, quer dizer que chove ácido, cai ácido do céu? Não, coleguinha, não é bem assim, né, que funcionam as coisas. Quando começou a Revolução Industrial lá,
as indústrias começaram a poluir demais, né? Como era a queima de carvão, então existiam lugares onde as fábricas, né, as chaminés das fábricas jogavam muita sujeira no ar, muita fumaça na atmosfera. O ar ficava muito poluído, ruim de se respirar. E aí quando vinha a chuva, trazia toda essa sujeira que estava no ar para baixo. Tá? Então ele contaminava o solo, contaminava os lençóis freáticos, contaminavam os rios e de quebra, né, matavam aí as plantas. Tá? Os países europeus, quando viram este cenário, tá, fizeram tentaram achar uma forma de reduzir o consumo desses recursos não naturais, né, desses recursos não renováveis. Desculpa. Lá em 92 teve a Eco 92, né, um encontro no Rio de Janeiro, onde não só países europeus, mas como países de diversos continentes assinaram um tratado para tentar diminuir o uso dos recursos naturais da forma que estava sendo feita. Tá? É nesse momento que surge o termo sustentabilidade. Tá? Quem não lembra o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é tentar manter os padrões atuais de consumo, né, os padrões tecnológicos atuais, mas sem comprometer as futuras gerações. Como vocês podem notar aí na tela, tá, esses acordos nem sempre foram seguidos ao pé da risca. Então muitos países não estão conseguindo atingir as metas que foram estabelecidas lá atrás. Mas como que pode ser feita então a redução disso? Existem algumas formas, algumas fontes de energia alternativas. No Brasil, por exemplo, a gente investe um pouco em biodiesel, tá? Mas outros países não fizeram isso. Vamos lá, por exemplo, aí a Alemanha que investiu em painéis solares fotovoltaicos, tá? Então esses painéis, eles captam a luminosidade do Sol, a luminosidade em energia e distribuir essa energia para a população ou para as indústrias. Ah, professor, mas e se não tiver sol? E se tiver nublado? Boa pergunta, sempre fazem essa pergunta. Mesmo em dia nublado, pessoal, vocês podem ver que existe uma claridade. Certo dia amanhece. Ele fica um dia mais escuro, mas está claro, você está vendo que está claro. É essa claridade que esses painéis captam, é essa claridade que eles convertem, né, em energia, tá? Em dias mais ensolarados, com certeza essa claridade é mais forte, gera um calor melhor e aí gera muito mais energia, tá? Bem, outra fonte de energia que é bastante usada na Europa, existem lugares que tem esse potencial aí muito forte, são os aerogeradores, a energia eólica. Eu peguei uma imagem da Alemanha e na Suíça, mas é sabido também que a Holanda utiliza bastante esse tipo de energia. Meninos e meninas, pimpolhos e pimpolhas. Então nós vimos aí a localização geográfica da Europa, tá? Os principais pontos aí, né, geográficos da Europa. Mostrei para vocês fatores climáticos, fatores de vegetação e algumas questões econômicas europeias. Espero que vocês tenham atendido, tá? E fiquem atentos para as nossas próximas aulas. Meninos e meninas, muito obrigado. Fui! Tchau, tchau para vocês.